pronta com você, viu? Ah, eu De também verdade. adoro você, De verdade. Jane. Jane, sobre aquele assunto, o intestino interfere no comportamento. De que forma que a doutora intervém numa queixa dessa de intestino? Eu trabalho bastante alimentação e comportamento dentro da nutrologia e da nutrição. E nós temos o segundo cérebro, que é o intestino. Para que se come? O que se come? A vida, ela está exigindo muito alimentação rápida. E se as pessoas não se apropriarem da própria vida, o que é que me faz ter saúde, o que é que me faz ficar bem para que eu tenha a vida que eu preciso ter? Aí entra um pouco de consciência também da parte do indivíduo. Autoconsciência. Isso é importante. Primeiro eu sempre pergunto, para que eu nasci? A vida deve ter um sentido. E aí, para a vida ter um sentido, e da primeira grande maior missão nossa é com a gente mesma. E aí vem o nosso corpo. Para que haja uma integridade, uma integração, integridade é o meu corpo, o máximo possível trabalhar bem. E uma integração do meu corpo com a vida. Então, eu preciso me alimentar. E se eu não me alimentar bem, eu vou ter doenças. E isso eu sempre levo para a infância e para as famílias, para os pais, os cuidadores. A perfeição universal fez o nosso cérebro para a gente pensar, raciocinar, decidir as emoções, mas no físico ela começa com precursores da emoção, intestino. Então, existe essa correlação, cérebro-intestino. O nosso corpo precisa do nosso cérebro, mas o nosso intestino, ele é muito independente. Primeiro ponto, tem milhões. O segundo ponto, é no nosso intestino que se forma a maior parte do nosso neurotransmissor, que vai para o nosso cérebro, tipo serotonina, dopamina, que se fala tanto hoje, o GABA. Assim, ele é formado na maior parte no cérebro e tem uma percentagem no intestino, e lógico, também no cérebro. Como é que se forma tudo isso? Através do alimento. Mas para que se forme é preciso um intestino íntegro. E como é que eu posso deixar essa integridade desse intestino? Através da alimentação. E tudo começa quando a gente nasce, o tipo de parto. Por que isso influencia? E aí eu já vou para o lado das minhas crianças. É um tipo de parto. Se o parto é normal, eu tenho X tipo de bactérias que vai povoar esse intestino. E se eu tenho o parto cesáreo, é outro tipo de bactéria que vai povoar esse intestino. E que tem a ver com o quê? Com a qualidade de absorção e de trabalho desse intestino. Então, para que esse cérebro, esse intestino funcione bem, precisa de quê? Uma flora bacteriana. Está todo mundo hoje atrás de probiótico. Se vocês tomarem probiótico e não comerem direito, não vai adiantar. O aleitamento materno é importantíssimo para o que essa criança vai levar para o resto da vida. O que esta criança comer, o que esta criança vivenciar até 3 anos, ela vai levar para o resto da vida, que é o que a gente chama programação metabólica. Então, se nós programamos este ser através de uma alimentação equilibrada, do aleitamento materno, o máximo que puder, começa a vivência de micro-organismos dentro do intestino dessa criança, de tal forma que quando se alimenta adequadamente, vai começar a formar esses neurotransmissores. E esses neurotransmissores, qual é a função? Nos dá uma qualidade de vida emocional, saúde física, capacidade de pensar, capacidade de raciocinar, defesa. E onde é que está o nosso sistema imunológico, grande parte dele? Intestino. Olha, gente, que coisa interessante, o cuidado que a gente deve ter com o nosso intestino. E aí, como é então que esse cérebro se comunica com o intestino? Através do nervo, chamado nervo vago. Mas todo mundo já passou isso. Está nervoso, tem dor de barriga, dá diarreia. A ligação, intestino, cérebro. Vai ver o amor, o namorado, coração dispara. Quer dizer, penso que vou ver, aí o coração dispara. E aí eu tenho dor de barriga, cólica. Tem pessoas que até com a emoção vomitam. Né? Náusea, ânsia de vômito. Já ouviram falar de gastrite nervosa? Quando vocês tiverem dor de estômago, cólica, faz endoscopia, deu uma leve gastrite. Vocês tenham certeza que vocês estão fazendo alguma reação intestinal por alimentação errada. E de que forma que se descobre isso? Aí entra A a nutróloga. nutróloga. Porque, na verdade... Mas assim, Jane, mas você atende as crianças. É. Você não atende adulto.
Não. Então, ela falando isso dá até vontade de consultar a doutora, mas olha, ela só atende criança. Mas aí o que é que vocês fazem? Pegam carona, aquilo que é orientar a alimentação adequada da criança, vocês seguem. Por quê? Gente, a criança, ela vai refletir o padrão da família. Entendi. Por exemplo, a criança, ela está na fase da birra, digamos 2 anos. Ela está ali amadurecendo sistema neuroendócrino, sistema neurometabólico, sistema neuroalimentar, sistema neurocomportamental, porque tudo depende do nosso cérebro, né? Ele funciona direitinho. Se essa criança come errado, e ela tem normalmente a fase da birra, e se a gente sabe que os neurotransmissores são responsáveis pelo bem-estar, pelo sono, pela força, pela digestão, por tudo que vocês imaginarem. Aí essa criança come errado, inflama esse intestino. Se a criança é para ter a birra, digamos, um exemplo, grau 1, ela vai ter grau 10. Não tem suporte, a alimentação está errada. É aquela criança que não para, é aquela criança que não dorme, é aquela criança irritada, é aquela criança que adoece fácil. Por quê? Que eu acabei de falar, que também o nosso sistema de defesa, ele está no intestino. Aí começa a comer errado, sabe o que vai acontecer? Inflama a mucosa do intestino, absorve elementos que não era para absorver. O nosso corpo começa a fazer anticorpo contra aquele agente agressor. E aí não vai só ali no que está errado da alimentação. Aí o que é que acontece? É a criança que tem falta de atenção e diz, nossa, tem 10 de atenção. Lógico, não tem neurotransmissor. Não é que ele nasceu com 10 de atenção. Foi plantada a sementinha do 10 de atenção. Foi plantada a sementinha da obesidade. Foi colocada a sementinha do aumento do colesterol, do triglicéride. Foi plantada a sementinha da dermatite atópica. Está tudo lá, é só um fator desencadeador. Esse sistema, ele está equilibrado, é necessário, olha, posso dizer, a alimentação pesa muito. O ambiente que a criança vive também, viu, gente? Um ambiente, digamos, de muita discórdia. Um ambiente onde, às vezes, a criança tem tudo, mas não tem a atenção dos pais, mesmo os pais ali presentes. Eu sempre digo que a gente tem alguns tipos de alimento. O alimento que você ingere, o alimento do que você sente. Então, eu estou sentindo o que é que eu estou alimentando dentro do meu peito, dentro do meu ser. O alimento do que você pensa. Então, a gente sabe, por exemplo, as crianças que vivem em um ambiente hostil são crianças que podem ter falta de apetite, são crianças que podem ter uma relação com apetite ruim. Irritabilidade subsono, distúrbio de aprendizado. Então, há uma ligação, eu digo que Deus é perfeito demais. Digo, não, ele é. E como que pode, não? O cérebro ligar com o intestino, que liga com o sistema imunológico, que liga com o comportamento, que correlaciona com o que o filho de vocês vai ser no futuro. Ou seja, uma boa alimentação... É quase tudo, eu sempre falo, é quase tudo. É quase tudo. Então segue a doutora, tem assuntos interessantes para vocês aí, mamães, não é, Jane? Sim, então que orientação que eu dou, uma boa alimentação vai ajudar. Isso não é só da criança não, então vamos para o lado adulto. Não adianta vocês irem no nutrólogo, vocês irem no nutricionista se vocês não mudarem padrão alimentar. Não adianta dizer à criança para comer saudável se ela tem o exemplo do que não é saudável. Então, para isso, o pediatra... mas o nutrólogo ajuda muito. Consultar o pediatra para que ele possa encaminhar para um nutrólogo, para a nutricionista, para fazer um levantamento legal e indicar uma alimentação adequada. Hoje eu trabalho bem com o nutricionista. O nutricionista hoje tem uma importância muito grande. Vai dar exemplos de cardápio, entendeu? Vai estar junto com o cardápio. Vai estar junto com o médico. Observe bem o que vocês compram. Quando diz assim, ai, doutora, só quer tranquilo. Aí eu digo, digamos que a criança tem uns 4, 5 anos. Gente, e que é a fase de a criança comer pouco. Essa é a fase que eu mais me preocupo com a família. Não é com a criança, não. É com a família. Com 5 anos? A partir dos 3, a criança desacelera, sabe? Ganho de peso e altura, então elas precisam de menos comida. Aí o que é que acontece? Ai, meu Deus, não come nada. Ai, meu Deus, não come nada. Quando as mães entram lá, sabe como eu falo? Digo, ó, chegar a 3 anos, vocês vão chegar aqui com o cabelo assim. Por quê? 2, 3 anos, a criança começa a comer menos. Isso é fisiológico. Mas aí acha que a criança tem que comer alguma coisa, aí o que faz? Dá uma bobeira,
A criança está na fase de selecionar o paladar, aí a criança só quer a bobeira. Aí é o que é mais, vamos dizer, gostoso para o paladar. Aí sabe o que eu pergunto sempre? Mas quem que faz a feira mesmo? Eu sempre pergunto, quem faz a feira? Como é que a criança provou? Ah, tia Jane, tá bom, você não pode nada. Não, não é isso não, pode, lógico. É ilusório eu chegar e dizer para as famílias assim, nunca vai provar refrigerante. É ilusório. Uma criança me perguntou assim, tia Jane, você come tranqueiro? Eu disse às vezes. Eu vou dizer que eu não tomo refrigerante às vezes. Não, se eu vou num restaurante, às vezes. Gente, é ilusório a gente dizer assim que não vai comer nunca nada. Mas é necessário a consciência desse às vezes. Para qualquer ser humano adquirir esse hábito sem que haja uma doença, ou seja, não, eu decidi que eu quero que a minha família tenha um hábito saudável. É um trabalho em conjunto. Pai, mãe, filho, avó, avô, família. Escola. Família. Porque veja, se a criança tem diabetes e não pode comer açúcar, lógico que a mãe não vai querer que o filho vá para o hospital. Não. Ah, é uma criança que tem hipertensão. Existe criança com hipertensão? Existe, lógico. Vai comer alimentos com muito sal? Não. Então, quando existe uma doença pré-existente, é mais fácil. Agora, quando não existe nada, a vida é corrida, ou os pais já vêm de uma lembrança alimentar irregular, para que haja mudança desse padrão, é preciso consciência e um esforço. Então, Jane, você tem mais alguma coisa para falar aí para as mamães interessadas no assunto? Sim, que é importante que vocês entendam a ligação que o nosso corpo tem daqui até o dedão do pé. Então, existe sim o segundo cérebro, que é o nosso intestino. E olha só, sabe o que já foi descoberto? Que a parte do coração tem não sei quantos mil neurônios também. Isso eu não vou nem falar porque eu não lembro. Eu li, mas eu não lembro. Qual é o alimento que vocês estão dando para o filho de vocês da emoção? As crianças precisam de atenção, de cuidado, lógico, de paciência. Dá trabalho educar, mas a emoção é um outro tipo de alimento. Então, cuidem. E quando nós cuidamos dos nossos filhos, antes nós estamos cuidando de nós. Ou seja, nós estamos atentos ao que nós estamos sendo, a paciência que estamos tendo ou não. E isso é maravilhoso. Eu digo sempre que os nossos filhos, eles nos ajudam a melhorar. Nos ajudam. Então, cuidem da saúde de vocês, do alimento de vocês. Cuidem do coração e da mente de vocês. Cuidar do filho vai ser uma extensão do que vem de dentro de cada um de vocês. A criança precisa disso. Muito. Muito. E nós precisamos disso também. Um beijo a todos.